Olá, sétimo ano, sou a professora Daniele Viana, essa é a aula 23 de artes. Recado para vocês, quando vocês forem resolver lá no Classroom, a hora que vocês clicarem no link, resolverem as questões obrigatórias, acertando ou não, vocês vão ter a presença de vocês, já é automático. Para o pessoal que pega as atividades no colégio, se tiver oportunidade e quiser lhe fazer no Classroom também as questões, também pode fazer, é uma sugestão nossa. Hoje a nossa aula de número 23, a gente vai falar do neoclassicismo, do romantismo e do realismo. Quantos ismos, não é? A gente vai relacionar a escultura. Na aula passada, relembrando assim, a gente falou em esculpir. Então, esculpir, retirar material, a gente falou da mármore e da pedra-sabão, que são materiais mais duros. A gente falou da questão de se adicionar mais razão ou mais emoção numa obra de arte, né? Mais razão seria relacionada ao Renascimento e mais emoção relacionada ao Barroco. Vocês vão ver que essas questões também aparecem na nossa aula. A gente analisou o trabalho do Michelangelo e do Bernini, e a gente falou do contexto histórico, né, de ambos, principalmente nas palavras de Humberto Eco. E a gente falou do Barroco no Brasil com Aleijadinho. Já na aula de hoje, a gente vai trabalhar não só esculpir, mas também modelar. Então, esculpir é o material mais duro, como a gente viu na aula passada, como mármore, né? Já modelar pode-se usar as mãos, né? Então, você vai agregar material e moldando é um material mais maleável. História da arte, intenções, ideias, funções e gestos. Então, a gente está falando de 3 períodos, né? O classicismo, o romantismo e o realismo. Vocês vão ver que não é tanta diferença de uma produção de uma escultura para outra, mas vão se modificando as intenções, as ideias e os gestos de maneira muito fragmentária. Então a gente tem que analisar muito bem o material para perceber as diferenças, assim como eles têm muito a ver também com a literatura. Então, a literatura do período também tem o neoclassicismo, também tem o romantismo e o realismo. Então, são ideias que estão surgindo que ajudam a construir trabalhos de arte, tanto na literatura, poesia, romance, quanto na pintura e na escultura. Então, essas 2 palavras, esculpir e modelar, né? Esculpir, geralmente, a gente relaciona a pedras, né? Porque tirar material. Já as esculturas em metal fundido, que a gente vai ver algumas, né, as fotografias aqui em aula, a gente tem que pensar que primeiro tem um modelo em argila. Uma coisa assim importante de falar que a gente está trabalhando com essa análise dessas esculturas através de fotos, né? Então elas são tridimensionais, né? Então elas têm 3 dimensões para ser apreciadas. Então a gente está partindo de foto, quer dizer, a gente não tem o acesso ao que o artista realmente quis desses trabalhos, que ao fazer em pedra, né, a ideia é que se circule em volta dessas figuras para ter essa noção de vários ângulos. Então elas são feitas para ser olhadas, algumas tinham uma estrutura até para elas se movimentarem, para você poder girar. Então, infelizmente, a gente não tem acesso a essas esculturas, mas a gente tem as fotografias. Então, a gente está analisando 3D a partir do 2D, que é a fotografia. Então, a gente vai trabalhar com as esculturas em metal fundido também, né? Que é o seguinte, se faz um modelo, né, em argila, daquilo que se quer escultura. Então, se molda com as mãos ou com os outros instrumentos um material bastante maleável, que é a argila, que é basicamente barro e água, né? Ali numa mistura interessante, elas dão essa sustentação para se fazer o material. Então, se faz o modelo em argila, se constrói um molde em gesso. E com esse molde em gesso, você pode reproduzir várias vezes aquela escultura em argila. Então, você pode fazer com metal fundido, por exemplo, quando o metal mole, né, é colocado
O metal líquido é colocado dentro desse molde. Então, se vocês, pelo menos aqui na minha cidade, eu reparo que tem a mesma escultura em vários pontos. Quer dizer, será que o escultor fez aquela escultura várias vezes? Não, foram feitos foi feito um molde e aquilo foi reproduzido. Então, vocês podem ver que a mesma escultura que tem em Curitiba também tem no Rio de Janeiro, do mesmo artista. Vocês vão ver alguns exemplos. Agora uma atividade para vocês, né? Para vocês se interessarem aqui pelo tema da modelagem. Há algumas receitas simples de massas de modelar, como papel machê, que é feito com papel, água e cola, e argila, que é feita de terra e água, basicamente. E outras à base de trigo e água, né? Tenho certeza que vocês já devem conhecer alguma receita, provavelmente melhor que eu. Aproveite esse tempo para pesquisar receitas e aplicá-las, tá? Você poderá ir manuseando a massa no decorrer da aula. Então, vou dar esse tempinho para vocês fazerem essa experiência. Já retornamos.
Se vocês já fizeram, vocês podem ir manuseando essa massinha no decorrer da aula. Se não, é interessante que vocês consigam fazer depois nessa atividade, porque ela é bem interessante. História da arte, intenções, ideias, funções e gestos. Eu separei aqui os 3 períodos, porque a gente não está pontuando tanto sobre o contexto dele, especificidades de cada um, a gente está apenas analisando um e o outro para ver o que a gente consegue perceber. E são conceitos que norteiam a arte de modo geral. Então, por exemplo, nessa aula a gente vai trabalhar sobre ideal e real, são intenções que estão presentes na história da arte e começam aqui. No realismo, essa noção de real que o realismo vai trazer, ela vai ser importante em vários períodos da arte, inclusive hoje, e também na literatura. Conceitos do romantismo e neoclassicismo, a mesma coisa, que a ideia de idealização das formas, elas vão estar presentes em vários momentos. Então, por isso eu trouxe essa ideia de intenções, ideias, funções e gestos, que é o que a gente vai reparar nas esculturas. Noção de ideal e real. Ideal, que só existe na ideia ou na imaginação, que reúne toda a perfeição imaginável. Então, se ele reúne toda a perfeição imaginável, ele não existe. Então, a beleza ideal, ela não existe, é uma reunião, ela não existe no mundo real, mas os artistas, eles não queriam chegar no mundo real, né? Mas sim em algo ideal. Então, toda a beleza que está em lugares separados, eles reuniam para tentar chegar próximo dessa grande beleza, que tem muito a ver também com o Renascimento. Então, o neoclassicismo, ele vai trazer algo muito parecido com o Renascimento, que é essa beleza ideal, se atingir essa perfeição, só que ele vai mais fundo nessa ideia ainda, ele vai ser mais racional ainda e vai estudar muito mais os clássicos gregos. O real, ele existe de fato, então assim, o real, mesmo que ele seja ruim, ele simplesmente existe. Então, o realismo não vai tentar apagar o real, ele vai lidar com ele, né? Relativo aos acontecimentos, então é aquilo que realmente acontece, e a existência, o concreto, o material. Então, não é tanto o mundo das ideias, não é tanto, por exemplo, o romantismo, ele é bastante ideal, porque ele tem a ver muito com os sentimentos. Os sentimentos, eles não são algo tão real do presente concreto material, mas eles são abstrações da mente. Então, a gente vai trabalhar com esses 2 conceitos nessa aula. Eu trouxe algo interessante para a gente comparar, idealização versus realidade. Então, assim, eu fiquei pensando que realidade é complicado de se falar, porque cada um tem a sua, né? Então, tem artistas que vão trazer um trabalho sobre questões sociais, abordando, por exemplo, a pobreza e vão dizer que estão trabalhando sobre a realidade. Evidentemente estão, só que talvez um artista ele traga um outro tema mais ligado a algo que não tem nada a ver com questões sociais, e para ele é a realidade dele também. Então, aí que gera a complexidade, né? Porque no neoclassicismo, para eles estão trabalhando o real, porque estão de forma completamente científica, racional, olhando as coisas do mundo ao seu redor. Mas eles deixam de lado o que não lhes cabe, que é essa realidade social que vai ser trabalhada pelos realistas. Trouxe outra questão para comparar. Então, assim, idealização. A gente usa muito o Photoshop, por exemplo, para tirar as imperfeições da fotografia. Então, você está produzindo um modelo que não existe. Então, ele é ideal, que seria um padrão de beleza ideal. Então, eu coloquei aqui a figurinha, né, da Vênus de Milo, que é esse padrão de beleza da mulher lá dos gregos antigos. Em relação àquele outro desenho, que é de um cartunista, e é de forma... tenta ironizar essa busca, talvez, da perfeição, né, dessa beleza feminina. Então, ali tem os traços mais escrachados, talvez para mostrar defeitos até do corpo. Então, qual que é mais real? Então, esse daqui seria
do cartoon ali trataria muito mais essa realidade que possui seus defeitos, que possui suas contradições. Enquanto aqui estaria mais próximo da busca pelo ideal. Aqui eu trouxe um exemplar do neoclassicismo. A gente ali tem uma figura da Diana Caçadora e é uma escultura em bronze, tá? Então, feita dessa maneira, como eu falei, que dá para se reproduzir cópias, feita a partir da modelagem em argila. Deixar aí só um tempinho para vocês observarem, afinal essa é a função de uma aula de arte, se observar trabalhos de arte. Então, a gente tem a figura ali em bronze, né? É uma escultura de uma mulher, ela está nua e ela está segurando um instrumento de guerra, eu acho que é um arco e flecha, né? Porque a Diana é caçadora, ela está olhando para o lado, ela está numa posição de quem meio que está passando, mas está observando. E ela é bem suave assim nas formas do corpo, ela não demonstra nenhuma característica assim, a musculatura muito forte, mas sim algo bem liso, talvez uma mulher jovem assim, está representando. E ela está só com um dos pés apoiada, o que talvez exija assim uma característica técnica do artista bem grande para ela estar só com um pé apoiado. Neoclassicismo, então a gente vai ter a idealização, que é aquele modelo, aquele padrão ideal que não existe, né? Então, eles se colocaram contra detalhes desnecessários. Então, lembram aquele do barroco, que tinha aquele monte de tecido aparecendo, aqueles vários detalhes emotivos? Eles se colocaram contra isso, então eles quiseram se aproximar mais de figuras mais sóbrias, sem detalhes desnecessários. Eles queriam a simplicidade e a simplicidade de uma beleza ideal. Valorização dos aspectos formais e técnicos, então essa racionalidade, caráter heróico e moralizante. Então, no neoclassicismo, você vai ter muita representação de heróis, tanto da cultura grega antiga, quanto dos homens que eles consideravam de grandes feitos, né? Então, moralizante por quê? Porque deseja impor a moral. Então, trazer figuras de pessoas que fizeram coisas consideradas boas para a sociedade. O estilo do império também. O que acontece? Ele foi muito importante, por exemplo, no império do Napoleão Bonaparte. Então, uma coisa que eu sempre conto é que fazia-se pinturas, por exemplo, do Napoleão Bonaparte parecendo muito mais altivo, muito mais imponente do que ele era realmente. A forma física dele era mais diminuída, mas as pinturas colocavam essa figura ideal, justamente daí para ter essa intenção também de construir essa figura heróica, essa figura moral que faz o bem, que está trazendo o bem para a sociedade, quando na verdade parece muito mais uma propaganda política, né? Agora eu vou passar aqui um exemplar do romantismo, que é uma escultura feita em pedra, deixar também um tempinho apenas para vocês observarem.
Esse exemplar do romantismo ali, o nome é a Marselhesa, tá? Quando vocês ouvirem esse nome, vocês podem associar à Revolução Francesa, e inclusive é o nome do hino da França. E é, assim, um período bastante conturbado por ser cheio de ideais políticos avançados e bastante violência também. Então ele tem, essa escultura está relacionada a esse período com certeza, a essa representação. Então à primeira vista a gente vê ali uma profusão de coisas mesmo, um monte de coisa acontecendo, um monte de personagem, tecidos, e se a gente for pensar essa quantidade de detalhes, tecidos, movimentação, essa dramaticidade lembra um pouco do barroco, né, dessa intenção da emoção ali presente. Então a gente vê lá na parte de cima um anjo, ele tá com uma espada na mão e ele tá chamando, né? E ali embaixo a gente vê guerreiros, eles vão seguir o anjo. Eles estão olhando para cima, tem as caras bem espantadas, eles estão com uniforme de proteção para guerra mesmo. E daí o que mais se vê é esse abarrotado de coisas. Os detalhes são muitos e a gente vai encontrando aos poucos na vestimenta, no rosto dos personagens. Tem 3, 4, 5, 6 personagens em cena. E é uma escultura ali do ambiente público, né? Então, no romantismo, assim como no neoclassicismo, a gente vai ter essa idealização. Essa idealização que é chegada nessa beleza transcendente, só que diferente do neoclássico, essa idealização vai estar mais ligada às emoções. Então, por isso, o romantismo, né, que lembra as sensações. Então, eles vão ter uma defesa muito maior do sonho, do fantástico, diferente do neoclassicismo, que era a ideia do racional. Então você tem a expressão das emoções, inspiração nas histórias que envolvem temas dramáticos, nas lendas, folclore, natureza, sonho fantasioso. Então várias lendas que eles foram descobrindo lá na Europa, porque nesse período se gostava muito de estudar a história, né? O classicismo vai reproduzir diversas estátuas dos gregos, e aqui no romantismo vai se conhecer muito do folclore e vai se inserir nas obras de arte. Atividade para vocês, só para a gente pensar na ideia do neoclassicismo e do romantismo. Pode-se dizer que o neoclassicismo e o romantismo possuem como características em comum: A. A ênfase na racionalidade plena. B. A idealização. Dá um tempinho para vocês pensarem, tá?
resposta correta ali entre romantismo e neoclassicismo, a gente tem a idealização, né? Então, enquanto no neoclassicismo você vai ter uma idealização muito baseada nos modelos racionais, científicos, mas idealizando a realidade, não querendo pensar sobre o que realmente acontece, mas promover uma idealização, mas com bastante técnica e racionalidade, vocês vão ter uma idealização também no romantismo, só que muito baseado no fantasioso, no mundo de sonhos, no folclore, no mítico. Agora a gente vai falar sobre realismo, que é bem diferente ali, porque ele não vai trabalhar com a idealização, mas sim com a busca pelo real. Então aqui eu trouxe o Pensador, que é do Rodin, né, e é uma escultura ali em bronze. Então vou dar um tempo para vocês observarem. Então, é importante se falar que o Rodin, ele tem características bem específicas na forma dele produzir escultura. Então ele é bem diferenciado. A gente pode ver assim que essa escultura em relação às anteriores, ela já é bem mais diferenciada ali no tratamento com a matéria mesmo. Então a gente vê que ele não é tão perfeitinho no acabamento, então o cabelo do homem ali que está representado na figura já não tem aquela definição toda que tinha nas obras que a gente olhou até agora. Então é uma escultura em bronze ali e o Rodin ele modelou a partir da argila, então ele não tem o acabamento, você consegue o acabamento bem definido através da argila, mas o Rodin no caso ele não quis, ele deixou ali bem visível ali alguns traços mais expressivos da figura. A gente vê ali um homem sentado numa estrutura, ele está com os braços apoiados nos joelhos, um dos braços apoiados no joelho e o outro ele está apoiado só com o cotovelo e está com a mão segurando o rosto. Então, como o nome indica, né, o pensador. Então, o realismo, ele se volta a esses temas do cotidiano. Homens comuns, por exemplo, fazendo atividades comuns, como apenas refletir, né? Diferente do neoclassicismo e do romantismo, que você vê que eles estão bem voltados a temas históricos, a trabalhar lá os mitos gregos, né? Esses personagens históricos. Já ali é simplesmente um homem pensando, refletindo. Então aqui, realismo, deseja os artistas de retratar a vida como ela era, a realidade. Então, como a vida que eles observaram, que eles acreditam que as pessoas tenham deixado de lado essa realidade, né? Que é essa realidade do cotidiano. Retratavam o povo, as pessoas simples vivendo suas rotinas. Aqui a gente vai ter essa diferença, esses temas mais sociais, porque se voltam a essas pessoas, que geralmente se excluía totalmente como tema de arte. Retratavam as nuances do momento e os gestos humanos. Então, talvez a maneira como o Rodin modela aquela figura seja um pouco mais expressiva, porque ele quer retratar esse momento, ele quer captar o gesto humano, quer trazer esse realismo para a cena. Então aqui a gente vai trabalhar o nosso quiz já, para vocês irem relembrando as questões. No neoclassicismo, você produziu obras de grande intensidade. No neoclassicismo, né? Se produziu obras de grande intensidade de emoções.
B. No neoclassicismo se produziu. B. Ornamentos em pedra-sabão. Ou C. Apenas pinturas. D. Esculturas que homenageavam a realeza e heróis de forma idealizada. Deixar um tempo para vocês. No neoclassicismo se produziu. A alternativa correta é a D. Esculturas que homenageavam a realeza e heróis de forma idealizada. 2. O romantismo produziu. A. Formas que desvalorizavam o homem. B. Obras em que afloram as emoções e exploram as histórias mais dramáticas. C. Pinturas dos trabalhadores famintos. D. Mosaicos de caráter religioso. Vou deixar um tempo para vocês responderem.
o romantismo produziu? Resposta correta é a B. Obras em que afloram as emoções e exploram as histórias mais dramáticas. Agora é a C do quiz. O realismo produziu: A. Trabalhos que iam contra a perfeição idealizada do neoclassicismo e do romantismo. B. Algo próximo do surrealismo. C. Um mobiliário para os lares dos desfavorecidos. D. Algo comparado ao artesanato. A gente já retorna com a resposta. O realismo produziu trabalhos que iam contra a percepção idealizada do neoclassicismo e do romantismo. Então é interessante a gente observar que geralmente um movimento se opõe ao outro. Por exemplo, o neoclassicismo ele se opunha bastante ao barroco e o romantismo vai se opor ao neoclassicismo, né? Por questão de observar mais os sentimentos, ora o racional. Agora a gente vai para os nossos testes. Qual das expressões artísticas abaixo produziram trabalhos de forte apelo às emoções? A. Realismo, neoclassicismo e renascimento. B. Romantismo e barroco. Tinha um tempo para vocês responderem.
Qual das expressões artísticas abaixo produziram trabalhos de forte apelo às emoções? A resposta correta é romantismo e o barroco, que vocês aprenderam ano passado. Que estilo artístico foi muito utilizado no governo do francês Napoleão Bonaparte e ficou conhecido como estilo do império? A. Realismo. B. Neoclassicismo. Tempo para vocês. Resposta correta dos testes, qual estilo ficou muito conhecido no governo Napoleão Bonaparte como estilo do império, é o neoclassicismo, porque era muito utilizado assim, para elevar o ideal, né, político sobre a figura do governante Napoleão Bonaparte. O Pensador, de Auguste Rodin, representa um personagem mais realista e por isso mais próximo do cotidiano comum? B. A figura de um príncipe que se dispõe de modo idealizado em seu trono. No tempo a gente já retorna com a resposta.
pensador, que é aquela figura que tinha um homem pensando, mesmo que eu trouxe para vocês, do Rodin, representa. A alternativa correta é A, um personagem mais realista e por isso mais próximo do cotidiano comum. Agora, a nossa revisão, a gente falou sobre o molde em argila, né, que é a origem, né, desses trabalhos que a gente vê em metal. Nos detalhes das esculturas se percebe as intenções do artista e as ideias da época, como a idealização e o realismo, né, que a gente vem discutindo. Diferenças entre idealização e a abordagem do real envolve a preocupação com o social. Nesse realismo é quando a primeira vez que a gente viu, né, nessas esculturas, mais esse período mais antigo, sobre essa preocupação com o social, vem no realismo. O neoclassicismo, o romantismo e o realismo foram os movimentos que a gente viu nessa aula. E a aula acabou, eu agradeço para quem viu até aqui e espero vocês na próxima.